E aí, meus amigos, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo porque ao longo desse tempo várias pessoas que me conhecem de volta de, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, às vezes ficam na curiosidade, algumas pessoas me perguntam mesmo, mas eu não tenho uma capacidade de atingir todo mundo, né? De conversar com todo mundo, de tirar essa dúvida de muita gente. Que é o seguinte, antigamente, quem me conheceu sabe que eu era ateu, ali por volta de 2014, 2015, isso estava mais intenso em mim. E depois de um tempo, né, as pessoas começaram a ver eu postar coisas de Jesus, da Bíblia, de Deus. E aí, assim, foi uma mudança completa, né, da água para o vinho. E pode ter muita gente aí com dúvida, já tiveram amigos que realmente vieram tirar essa dúvida, né, me perguntar. Então eu vou gravar aqui porque isso fica mais acessível para vocês ouvirem a história e tirarem as suas conclusões. Bom, eu sou de uma família que é tradicionalmente, em parte, né, por parte do meu pai, católica, e a família da minha mãe não é muito religiosa. Ultimamente eles têm se relacionado mais com a parte espírita, mas no geral, minha família, eu cresci num colégio que é católico, que ensinava coisas católicas, tinha catequese, tinha crisma. Eu cheguei a fazer, né, primeira comunhão, mas nunca foi uma coisa ao longo da minha infância como se isso devesse mudar a nossa forma de ver, sabe? Não era como se fosse real, né? Por exemplo, Jesus, a história de Jesus, não era como se aquilo ali realmente mudasse a minha vida, a minha criação, a minha educação. Então, assim, eu sempre vi muito mais no colégio, eu ouvia muito mais sobre isso no colégio, às vezes quando ia para uma missa com meu pai, alguma coisa assim, mas sempre parecia uma coisa muito assim, uma historinha, e eu fui crescendo com isso, né? E aí, lá por volta de 2014, eu na verdade, até um pouco antes, né? Eu ficava muito tempo no computador, inclusive alguns devem saber, né? Eu tinha um canal no YouTube de jogos, cheguei a ter muitos mil inscritos, né? Milhares de inscritos. Naquela época, faz bastante tempo, né? E aí eu comecei a ver vídeo do pessoal ateu, pessoas divulgando ciência, mas sempre misturando, né? Como se a ciência ela fosse igual a você crer que Deus não existe, né? Sempre misturado ali. Então eu comecei a gostar muito de ciência, gostar muito do conhecimento, gostar muito de tudo isso. E ao mesmo tempo comecei a pensar que tipo, cada vez mais eu ia tendo mais certeza. Deus não existe, né? Essa história é só história, assim, é só invenção do homem. Não tem verdade nisso. E isso ficava mais intenso porque eu via muitos exemplos ruins assim, na minha cabeça, pelo menos, naquela época, eram exemplos que me deixavam bem, me impediam mais ainda, né, de enxergar Deus de alguma forma. Eu tenho até hoje uma avó e naquela época ela tinha algumas atitudes que eu olhava assim as atitudes dela e eu pensava, poxa, eu acho que se esse Deus, porque assim, ela é bem católica, né? Eu esqueci de dizer. Ela é bem católica de ficar orando, orando não, né? Fazendo as rezas com texto e tal. Então, assim, eu via o exemplo de religiosidade dela, certo? No sentido prático, né? De coisas ali, de costumes e tal que ela fazia. E eu via isso e ligava automaticamente a uma certa hipocrisia em alguns aspectos. Então, na minha mente, isso era assim: poxa, essa é a prova. A primeira prova, né, para que eu fiz para mim foi essa. Se essa pessoa que teoricamente na minha cabeça conhece tanto, né, a Deus, e eu via por outro lado falhas e tal, então eu ficava muito crítico, né? Eu ficava muito, poxa, isso não pode ser verdade, é mentira e tal. Então eu comecei a ficar ainda mais buscando, pesquisando essas coisas e fui cada vez mais. No começo eu até dizia muito, ah não, eu sou agnóstico, né? Porque existe um certo estigma na palavra ateu e então eu não queria assumir que eu era ateu. Eu preferi falar um termo que na época, há 5, 6 anos atrás, não era um termo que era tão conhecido,
né? Não era um termo que tinha essa conotação negativa, que é agnóstico, né? Então eu preferia dizer que era agnóstico porque ateu ia ser uma coisa meio agressiva, né? Então, não, eu sou agnóstico, né? Eu não tenho certeza das coisas, eu creio que eu não posso conhecer, eu não posso ter certeza. Então eu realmente fiquei agnóstico, né? E eu era do tipo militante chato, né? Quem me conheceu nessa época, alguns colegas de colégio sabem, eu era muito chato. Eu tinha uma amiga que ela é evangélica e eu lembro, né, de tipo recreio assim, intervalo e ficar enchendo o saco, tipo fazendo as perguntas capciosas, tentando achar defeito e tal. Era muito chato. Almoço de sábado, assim, de família, almoço de domingo. Pô, pode deixar tranquilo aí que se houvesse uma brechinha, eu começava a dizer, não, não existe negócio de Deus, a ciência prova tudo, é tudo um acaso, Big Bang, é tudo natural, não tem pra que Deus, não tem necessidade, né? A gente tá aprendendo tudo, aí ela, não, vocês creem em Deus por causa que vocês têm lacunas, né? Vocês botam Deus pra explicar o que vocês não entendem, é o Deus das lacunas, enfim. Todo argumento aí que se você conhece um pouco, né, de ateu, de ateísmo, essas coisas filosóficas, todos esses argumentinhos neo-ateístas em especial, pode ter certeza que eu era o defensor de todos, né? Eu conheço muito desses argumentos. Beleza, né? Até então tudo bem. Quando foi ali, começo do meu terceiro ano, em 2015, eu tinha que fazer cursinho, certo? Mas, assim, até voltando um pouquinho aqui, em 2014, no meu segundo ano, eu conheci um professor, certo? Chamado Marinho, muitos aí devem conhecer. Ele chamou minha atenção e queria ver se eu tinha copiado coisas, se eu tinha feito exercício. Quer dizer, no segundo ano do ensino médio, certo? O professor fez isso comigo e eu era assim, de ficar bem desleixado no fundo, rindo a aula toda, falando besteira e tal. Quer dizer, ele faz isso pra mim e eu fiquei com uma raiva dele, certo? Fiquei muito chateado assim com ele. E toda vez que ele ia dar aula, eu ficava, meu Deus, não acredito. Quer dizer, meu Deus não, né? Porque eu não, eu não acreditava. Então, caramba, esse cara de novo, né? Mas, quando foi no terceiro ano, eu tinha que fazer cursinho pro Enem, certo? Pro Enem. E aí, tinha um cursinho perto da casa da minha avó e perto do meu colégio, que era justamente o cursinho de Marinho, né? Mas assim, eu fiquei, poxa, eu não queria fazer com esse cara, velho. Ele vai pedir pra ver se eu fiz exercício, não sei o quê. Mas aí um amigo meu do colégio, ele fez um experimental lá, experimentou uma vez, né, o cursinho de Marinho, e falou: olha, é muito bom, porque ele consegue desenvolver os assuntos muito mais, vale a pena, vai lá e tal, testa uma vez. Ele fez uma propaganda que eu, poxa, é confortável pra mim, né? Eu não queria, mas vamos lá. Então eu comecei a fazer o cursinho com Marinho, certo? Com Marinho. Na minha cabeça nessa época, só pra vocês entenderem, eu fazia um espectro, certo? Era o seguinte, quanto mais a pessoa fosse instruída, certo? Quanto mais a pessoa crescesse em conhecimento, soubesse ciência, física, as teorias científicas, evolucionismo, quanto mais você conhecesse isso, na minha cabeça, mais inteligente você é e realmente, né? Mas assim, na minha cabeça, você ia ficar cada vez mais ateu e menos religioso, porque na minha cabeça eu pensava exatamente assim: o religioso, quanto mais religioso, mais alienado você é e mais idiota, imbecil você é. Então na minha cabeça era o seguinte: pastor de igreja evangélica era a raça mais imbecil e alienada de todas, ou então o cara mais mal, porque pior, né? Ele não só era alienado, mas ele alienava as pessoas, né? E eu tinha toda aquela história na minha cabeça de que religião, ela tipo assim, o vilão do conhecimento, certo? Então, tipo, como você ia para catolicismo, já era um pouco mais light do que o evangélico, certo? Então eu já pensava que era um pouco melhor. Espiritismo, tranquilão, né? Beleza e tal. Você ainda não era uma pessoa muito inteligente na minha cabeça, certo? Mas já era um pouco melhor, né? Era tudo liberado, pode fazer o que quiser, né? Não tem regrinha e tal. Aí você né? Agnosticismo, o cara já é mais esclarecido, né? E ateu, pra mim, era tipo assim: o cara que é inteligente, o cara é ateu, com certeza, certo? Essa era a minha cabeça, tá bom? Então,
Beleza, comecei a fazer cursinho com o Marinho, essa era a minha mentalidade, né? Então, os amigos que eu fiz nessa época, que eram religiosos, colégio e tal, pra minha cabeça era, esse povo é tudo alienado, babaca e tal. Eu tinha essa mente, certo? Eu tinha essa mente. Tô falando, sendo bem sincero com vocês. E aí, eu comecei a fazer cursinho com o Marinho e eu comecei a ver uma forma de estudar matemática que, assim, eu nunca vi na minha vida, certo? Ele ligava a matemática com todos os assuntos possíveis. De física, passando por química, até português, ele conseguia relacionar, tipo, uma construção numa frase, numa pergunta da prova, pelo português, ele conseguia mostrar como é que seria a resolução, sabe? Por causa de uma preposição que foi usada. Então, era impressionante, era impressionante. E eu comecei a ficar muito maravilhado. E não só isso, mas eu comecei a ver uma atitude que eu nunca tinha visto em professores do meu colégio até então. No cursinho, principalmente, que é quando ele tinha mais tempo, né? Porque eram 4 horas de cursinho dele, nas segundas-feiras, eu lembro até hoje. Ele tinha mais tranquilidade para ter essa proximidade com a gente. Então, o que é que acontecia? Quando acabava a aula, que eram às 6 horas da noite, se eu não me engano, eu acho que eram às 6 horas da noite, ele ficava disponível para nós tirarmos nossas dúvidas com ele. Só que não só tirar dúvida, ele começou a se dispor até para questões pessoais, certo? Emocionais, questões de relacionamento com mãe, com pai, com namorada, com amigos, questões de, enfim, todo tipo de dúvida ele estava disposto a tirar. E ele sempre tinha conselhos muito bons. Ele até começou a dar pra gente algumas ao longo, ele foi dando umas pitadas sobre inteligência emocional, sobre neurociência, ele foi dando umas pitadas nas aulas e teve uma aula específica que ele fez só de inteligência emocional, 4 horas, mais perto do Enem, né? Focado nisso. E assim, foi show, sabe? Foi show. E nisso, eu comecei a ficar, poxa, esse cara é muito inteligente, certo? Nesse momento eu falei, talvez uma das pessoas mais brilhantes, assim, que eu conheci, pessoalmente, né? Principalmente. E eu comecei a ficar, poxa, com certeza esse cara é um ateuzaço. Eu pensei, ele é brilhante, ele é ateu, com certeza. Ele é ateu, claro que ele é ateu, gente, claro, claro. Mas aí foi se aproximando, final do ano, foi se aproximando o culto ecumênico da formatura do meu ensino médio. E aí eu ouvi alguém dizer assim, eu não lembro como foi, mas enfim, ouvi alguém dizer, tá sabendo quem é que vai pregar no culto ecumênico? Não, não, quem é que vai pregar? Marinho. Aí eu, quê? Eu acho que eu nem falei, né, na hora, mas eu fiquei na minha cabeça, não, não é possível não, pô. É o quê, pô? Aí o pessoal, ele é pastor evangélico, sabia, não sei o quê. Aí eu fiquei, não, pô, não é possível. Como assim? Como assim? Como é que um cara brilhante desse é pastor de igreja evangélica? Eu fiquei, não pode ser, não pode ser. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. O cara é muito inteligente pra ser alienado desse jeito. Aí eu fiquei, eu preciso falar com ele, eu preciso perguntar. E o pior é que, tipo, eu fiquei mais assim na minha cabeça. Eu preciso saber por que evangélico, por que não católico, que é um pouco mais flexível, ou espírita, que é, tipo, super tranquilo, pode fazer qualquer coisa, né? Não tem regrinha. Meu Deus, velho, não. Quer dizer, meu Deus, mais uma vez, né? Eu não disse meu Deus. Mas por quê, né? Eu fiquei pensando, não é possível. E aí eu fiquei na minha cabeça, eu vou perguntar pra ele. Foi se aproximando, né? O Enem, eu não ia ter mais cursinho dele. E eu fiquei cada vez mais. Eu preciso perguntar, preciso perguntar, preciso perguntar. Eis que na última oportunidade que eu ia ter de perguntar pra ele, né? Nesse final de aula que tinha, né? Que quando acabava a aula, ele ficava um tempo lá tirando dúvida e tal. Eu esperei todo mundo sair da sala, todo mundo tirar as dúvidas. E fui perguntar pra ele. Fui tirar a dúvida, né? E aí foi a minha pergunta, né? Marinho, por que evangélico? Por que evangélico? Me explica, por favor, né? E aí, gente, assim, alguns aí podem até achar estranho, alguns podem julgar. Ó, pode ter certeza, toda essa teoria que você pode ter, né? Eu não sei quem é você, mas se você tem essa teoria, né, de não, pô, esse pessoal que tem experiência espiritual, não sei o quê, é hipnose, é histeria coletiva. Galera, eu sabia de tudo isso, tá? Eu sabia de tudo isso. Eu não acreditava em Deus. Não, na verdade, eu era o contrário. Eu acreditava na não existência de Deus, certo? Eu fazia tudo errado. Enfim, não acreditava zero. Eu até tripudiava, né? Ficava zombando de quem acreditava. Mas nesse dia, nessa conversa, primeiro, Marinho começou a me explicar que não é
uma denominação, um nome, é evangélico. Não, ele disse o seguinte: Vitor, eu sigo Jesus. Eu sigo o maior exemplo que existe de homem, que foi o único homem na história que disse de si mesmo, certo? Eu sou a verdade. Porque não teve ninguém na história que disse algo parecido com isso, certo? Algumas pessoas podem dizer, ah não, Platão tem a verdade, ah, Cicraninho tem a verdade, Confúcio tem isso, aquilo, beleza. Mas a única pessoa que disse ser ele mesmo a verdade foi Jesus Cristo. Então ele disse, ó, eu sigo a Jesus que está na palavra, na Bíblia, está escrito ali sobre ele, e eu sigo a uma pessoa que é Jesus. Eu não sigo um nome, uma nomenclatura. Por quê? Nomenclatura realmente é criação de homem. É o homem que vai dizer, não, existe os católicos, não, existe os protestantes, não, existe os XYZ, calvinistas, arminianos, blá 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 blá. Mas Jesus não é uma criação do homem, é uma pessoa de verdade. Ele me explicando isso. Mas não só isso. Se fosse só isso, já seria muito boa a conversa, mas não foi só isso. Ele me explicou uma série de outras coisas, o foco dele qual era, foi me explicando muitas coisas. E não só isso, teve um momento da conversa, só explicando, tá? Não tinha musiquinha de fundo, ele não me sugestionou nada, certo? Mas, absolutamente assim, simplesmente comecei a sentir coisas físicas que eu nunca tinha sentido na minha vida até aquele momento, e depois desse momento eu nunca mais senti algo desse tipo, certo? Eu comecei a sentir queimação de forma assim nas costas, no ombro, uma forma assim inexplicável, tá? Inexplicável, totalmente inexplicável. Um toque dentro de mim que assim é inexplicável, eu não consigo também descrever o que foi. Tá, e só reforçando, eu tava na mesma hora pensando, eu não tô hipnotizado porque ele não tava hipnotizando, certo? Eu estudava sobre essas coisas, então foi muito assim de quebrar qualquer coisa assim que eu podia explicar, eu não conseguia explicar, não conseguia, eu fiquei, e não só isso, nesse momento, alguns que me conhecem nessa época, eu não era muito de ficar rindo, de ficar mostrando os dentes, eu não era muito, só quando eu tava com amigos mais próximos, pra tirar uma onda, beleza, eu até ria, mas eu não era de sorrir, de ficar sorrindo fácil, né? Eu era bem cara fechada, na verdade. E aí, nesse momento que estava acontecendo tudo isso, ao mesmo tempo eu comecei a sorrir, simplesmente sorrir, né? Não rir, mas sorrir descontroladamente, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Simplesmente, assim, eu não podia controlar, né? Foi uma coisa muito estranha. Eu tentava me conter, mas alguma coisa assim, eu tava sentindo alguma coisa muito diferente, né? Eu não sabia. Enfim, pra vocês terem uma ideia, né? Eu não tô conseguindo nem explicar direito pra você o que aconteceu, certo? Desfecho da história, né? Essas sensações foram minguando, assim, naturalmente, certo? Não foi Marinho que fez nada, não. Ele só tava falando. Na verdade foi isso. Ele só tava simplesmente falando, eu tava só, assim, prestando atenção no que ele tava falando. E aconteceu tudo isso. Inclusive, curioso que ele não tava nem olhando pra mim, sabe? Ele não tava, tipo, olhando pra ver se eu tava sentindo alguma coisa, sei lá. Não. Ele tava simplesmente falando, gesticulando, olhando pra mão, olhava assim, mas ele não ficava olhando pra mim, não. Então, assim, não foi nenhuma coisa que ele tava, sei lá, enfim, pra vocês entenderem a situação. Enfim, ele foi conversando, nem percebeu, eu acho que eu tive esse negócio todo. Eu acho que até hoje, acho que ele nem sabe, né? Não sei. Passou esse momento, a gente acabou a conversa. Eu descobri, né? Ele contou que ele tinha um jantar nesse momento importante com professores e tal nesse dia, mas ele deixou de ir por causa da conversa que a gente tava tendo. Então, assim, mais uma vez, né? Você vê uma pessoa que se dá, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele não é meu pai, ele não é minha mãe, ele não é primo meu, irmão. Poxa, ele não tinha nenhuma obrigação, ele só é um professor. A obrigação dele era ensinar. Mas enfim, vamos adiante. Passou esse dia, eu saí de lá simplesmente assim. Meu Deus, mais uma vez, não, meu Deus, não. Eu pensei assim, caramba, o que é isso? Eu não consigo explicar o que aconteceu. A minha ciência, as minhas teorias, as coisas que eu já estudei não explicam, porque eu sabia que eu não estava hipnotizado, não foi sugestão, não foi tipo nada. Eu não tinha, sei lá, usado drogas nesse dia, nem nada assim. Foi uma coisa totalmente fora de nonsense, assim, sem sentido nenhum, na minha opinião, naquela hora, né? Eu não tinha nada para explicar. Então eu saí desse dia bem
reflexivo mesmo. Eu nem sabia muito a quem contar, porque, enfim, as pessoas sabiam que eu era ateu, então eu não podia espalhar isso, certo? Então eu não contei pra muita gente, mas eu segui adiante, né? Aí ao longo do tempo, isso foi em 2015, tá? No meu terceiro ano. Passou o terceiro ano, eu entrei na faculdade de engenharia nesse momento. Eu estava até passando por umas questões um pouco difíceis ali, emocionalmente, quando eu entrei em engenharia, né? Tive algumas questões de relacionamento, comecei até a ter experiências com maconha, comecei a usar drogas, comecei a ficar meio desanimado para estudar engenharia e tal. E acabei fazendo o quê? Saí de engenharia, porque eu percebi que assim, engenharia realmente não ia ser uma coisa que eu ia gostar tanto de trabalhar. E eu fui entrar onde? Administração. Eu fui querer fazer administração, só que eu ia ter que fazer novamente cursinho. Então eu voltei para fazer cursinho com quem? Com o Marinho, certo? Nessa época, ele tinha me dado. Deixa eu pegar aqui. Bom, no culto ecumênico que teve da minha formatura, ele entregou, ele trouxe, na verdade, essas mini bíbliazinhas aqui que só tem a parte do Novo Testamento, Salmos e Provérbios. E aí, na hora da pregação lá, ele só aconselhou, eu lembro que pra gente ler, ou ele tinha aconselhado antes, eu não lembro quando é que foi, mas ele tinha dito, vocês deveriam ler um pouco de Provérbios, porque é bom pra jovem, é uma coisa fácil de ler e tal. E aí eu já tava começando a ler um pouquinho. Só que assim, nessa época, minha vida ainda estava toda assim, meio desordenada, né? Eu tinha esses problemas tava com esses problemas dentro de mim, né? Mais emocionais. Eu tava com esse problema de mudança, né? Poxa, entrei em engenharia, vou ter que sair de novo, voltar a estudar. Enfim, eu ainda não estava acreditando em Deus, né? E eu não gostava de ler, eu não gostava, eu na verdade detestava ler. Tudo que eu tinha aprendido, eu sempre aprendi em vídeo, via alguém falando, alguém que eu achava que tinha autoridade, falava e tal, eu não gostava de ler de jeito nenhum. Mas aí eu voltei a fazer cursinho com o Marinho, certo? Já estava dando uma lida, mas não gostava muito não. Aí eu comecei a fazer cursinho com o Marinho e eles abriam um espaço para que eu marcasse um dia para conversar com ele mesmo, para tipo expor os problemas que eu estava passando na minha vida e ele poder me ajudar. Não necessariamente, tipo assim, como se fosse assim, não, você tem que se converter e tal. Não, era na igreja, certo? Esse encontro, esse aconselhamento meu com ele, mas não era uma coisa sei lá, como se ele estivesse impondo e tal, era para me ajudar. Eu sabia que ele queria me ajudar de fato, tá? Então, ele inclusive me indicou no primeiro encontro que a gente teve, depois que eu voltei a fazer cursinho, tá aqui, tem o papelzinho até hoje. Ele me indicou umas coisas para começar a ler a Bíblia, porque até então eu só ficava falando dos evangélicos, mas eu nunca tinha lido, eu nunca tinha conhecido de verdade Jesus. Eu só ouvia falar, via as contradições das pessoas, via a hipocrisia de muitas pessoas e falava, isso aí é mentira, né? Mas aí quando eu fui ler, comecei a ler um pouco como ele botou, né? Comecei a conhecer por Provérbios, comecei a ler o Evangelho de João, eu comecei a conhecer Jesus de verdade. Ainda que foi aos poucos, tá? Não foi assim, eu vou ler, não. Eu tinha muita dificuldade para ler. Mas eu fui lendo aos poucos. E eu fui conhecendo gente, eu fui ficando... Caramba, que amor é esse, sabe? Mesmo que eu não acreditasse totalmente nesse momento, estava começando a abrir espaço, isso foi em 2016, tá? Eu ficava, poxa, que amor é esse, sabe? Então eu comecei a realmente deixar um pouco, digamos assim, eu suspendi um pouco toda essa parte científica, toda essa parte de teste de laboratório, não sei o quê. Comecei a suspender um pouco porque eu comecei a dizer, poxa, isso aqui é incrível, isso aqui é muito bonito. Eu comecei a realmente sentir isso, sabe, por mim, sentir que o que ele estava fazendo aqui era por mim. Então, esse foi o meu processo, né? Foi ler, foi conhecer de verdade. Não assim, eu ouvi fulaninho dizer, eu ouvi numa pregação. Não, eu comecei a realmente ter um relacionamento de verdade, conhecer. Marinho até me indicava, olha, mesmo que você não creia, teste, coloque à prova. Antes de ler, ore, Espírito Santo, me dê revelação, me dê entendimento sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, sobre essa palavra. Amém? E começa a ler, mesmo que você não acredite. Teste, certo? Teste.
Ore assim e comece a ler. E foi gradual, não foi aquela coisa impositiva, foi muito tranquilo. Em 2016 eu fui pouco a pouco conhecendo, me interessando mais. Quando foi ali pelo final do ano, né, já em dezembro, eu já estava lendo realmente um pouco mais. Ainda não estava lendo todo dia e tal, mas eu estava lendo realmente mais, eu estava me interessando bastante, me maravilhando, compartilhando. Nessa época eu tinha uma namorada, compartilhava com ela, mas minha vida, pra vocês terem uma ideia, não estava perfeita ainda, né? No final do ano eu ainda estava com problemas nas áreas, mesmo as áreas que estavam no começo desse 2016, mas estava acontecendo algo diferente no meu sentido, no meu coração, com relação a Deus, sabe? Eu tava realmente entendendo melhor, eu tava começando a querer isso. Mas tinha uma coisa que me prendia um pouco. Como eu falei muitas vezes, eu tinha uma questão emocional muito atrelada à pessoa que estava namorando comigo. Eu sempre ficava muito dependente, sabe, da pessoa que estava comigo. Eu ficava sempre carente de aprovação, carente de que a pessoa, tipo, me fizesse as mesmas coisas que eu e tal. E quando a pessoa que estava comigo não pegava junto, digamos assim, não ia junto comigo, não se engajava junto, eu muitas vezes ficava com um conflito, assim, eu ficava meio preso, sabe? Eu ficava... então, assim, se eu quisesse começar a viver algumas coisas que eu comecei a aprender aqui, que eram erradas, a pessoa que estava comigo, ela não ia no mesmo ritmo, ela na verdade nem estava tão interessada assim, certo? Ela não estava vendo como eu estava vendo, eu tentava compartilhar, mas ela não via, né? Eu estava experimentando isso, mas eu não podia obrigar que ela estivesse experimentando ao mesmo tempo. Mas tudo bem, passou o tempo, eu tive uma última conversa com o Marinho sobre isso aí já depois de ter passado o Enem, eu ter até feito uma boa prova e tudo mais. Mas eu tive uma última conversa com ele que ele me falou, olha, você deve ler e ter contato com a palavra sempre, sabe? Diariamente. Por quê? Porque as tentações, os maus caminhos, as más ideias, elas vão vir todos os dias. Toda hora a gente é tentado, toda hora surge oportunidades de fazer coisas ruins. Então você está se relembrando todos os dias de coisas boas, de virtudes, de como você entende que Deus quer que você haja, é muito bom. Então, eu comecei a fazer isso e aí, nesse momento, no relacionamento que eu tinha nessa época, a gente tava tendo dificuldades de relacionamento e ela, que eu imaginava, e ela até dizia que nunca iria acabar comigo, acabou comigo, certo? E nesse momento eu até chorei assim, eu lembro de tipo, lavar o rosto, mas assim que eu lavei o rosto, quando eu enxuguei, que eu levantei assim, alguma coisa em mim, tipo, tava muito certo de que Deus tem um plano para isso. Então foi aí, nesse momento, que foi já em 2017, bem no começo de 2017, foi nesse momento que foi o estalo, assim, na minha vida. Foi um momento que, assim, Deus sabe o que está fazendo e agora eu confio, sabe? Então foi nesse momento que eu disse, agora que eu tô livre dessas amarras emocionais que eu tinha, que eu mesmo criava, na verdade, eu vou buscar a verdade. Agora eu tô livre, realmente assim, emocionalmente, eu vou buscar a verdade. Eu vou estudar mais a Bíblia, eu vou ler sobre isso e eu vou ver se isso é mesmo verdade. Eu vou colocar isso em prática, vou começar a me relacionar com Deus, vou orar e vou ver se isso é mesmo verdade. E a partir daí foi que tudo começou a mudar. Foi que realmente, eu digo que nesse momento é minha conversão de fato. Porque foi aí que eu totalmente me coloquei nisso totalmente. E aí foi um processo que foi muito legal, porque eu comecei a conhecer umas coisas que, assim, os neo-ateístas não querem que você saiba. Eles não querem que você saiba que tem um filósofo super respeitado chamado William Lane Craig que debate com ateus e tipo, tem argumentos incríveis, sabe? Argumentos não bíblicos, certo? Argumentos filosóficos, argumentos que unem física com filosofia e tal. Eles não querem que você saiba disso, sabe? Eles não querem que você saiba que existem questionamentos para teorias científicas que parecem tão consolidadas, mas que na verdade podem ser um pouco diferentes e podem ser mais alinhadas
ao que a palavra de Deus fala sobre a existência, né? E eles não querem que você saiba. Eu comecei a conhecer tudo isso. Então foi muito bom, porque assim, eu vim para o caminho de Deus, comecei a ser cristão de fato, por meio de uma experiência pessoal, por meio do amor dele, por meio da redenção de Cristo, mas isso não me levou a uma fé cega, a uma fé sem nenhuma razão, a uma fé alienada. Não, isso me levou a conhecer que existe muita gente que crê em Deus, cristão, e que tem um trabalho racional, tem um trabalho argumentativo para mostrar como a fé, ela não só para a gente é mesmo verdade, a única verdade, a fé em Deus, em Jesus, não só é a única verdade, como ela é, do ponto de vista científico, filosófico, muito plausível. E existem vários argumentos, várias formas de se argumentar. Então, para você, né, que talvez você tenha isso, eu tinha isso em mim. Se você achava que a ciência, de alguma forma, podia ser um impedimento para que você se relacionasse com Deus, com Jesus, saiba que não, certo? Porque para todo tipo de posição científica, você vai achar um jeito de, como é que eu posso dizer? Harmonizar isso com a Bíblia, com Deus, certo? Nada vai te afastar, certo? Você só precisa conhecer Jesus, você precisa realmente saber quem ele é de verdade, pessoalmente. Não só ouvir falar, mas conhecer. E com o tempo você vai descobrindo que existe, por exemplo, várias linhas sobre a criação, né? Sobre a origem do mundo, a origem da vida. Existe uma linha que é mais criacionista, tem uma linha que vai ser mais evolucionária, né? Não evolucionismo, mas que vai ter a evolução, sim, ali dentro, mas não do ponto de vista ateu, mas de um ponto de vista uma evolução teísta, né? Então, você vai ver que existem várias formas e você pode encontrar aquilo que para você faz mais sentido. Mas quando você conhece Jesus, esse sim é o fundamento da fé. Não importa qual foi a criação, não importa as leis e tal, não importa essas coisas. Se você conhecer a Jesus, inclusive é interessante ressaltar que historicamente a Bíblia é um documento super confiável. Super confiável. Se você pesquisar aí historicidade da Bíblia, confiabilidade histórica da Bíblia, pode ver, são argumentos assim, praticamente imbatíveis, tá? Então pode pesquisar também. Agora, o neo-ateu não quer que você saiba disso. Ele não quer que você saiba que a Bíblia é historicamente confiável, que é altamente provável que Jesus Cristo existiu e aconteceram aquelas coisas. Né? Ele não quer que você saiba disso. Ele quer só dizer que os evangélicos são alienados. Ele vai pegar as ovelhas negras ali, o pessoal que realmente é um pouco alienado, que é um pouco ignorante, muitas vezes até porque não teve educação escolar e tal, e acaba tendo essas atitudes. Ele vai pegar aquele pessoal dali, vai tomar aquilo como geral e vai começar a denegrir se você crê. Então, assim, essa é a minha mensagem, foi isso que eu vivi. Espero que eu possa ter tirado a dúvida de muitas pessoas aí que ficaram, ele postava coisa de ateu no Facebook e agora ele tá postando coisa de Deus, de Bíblia e que nada a ver, né? Pois foi isso que aconteceu. Deus me encontrou, Deus teve misericórdia de mim, assim como ele tem de você, e eu aceitei. E graças a Deus por isso, porque toda a glória é dele. Então, para quem quiser, eu vou continuar produzindo alguns conteúdos parecidos, tá? Eu vou falar sobre alguns livros que eu tenho lido, algumas reflexões, alguns estudos bíblicos. Vou fazer isso talvez um pouco no Instagram também, para aproveitar quem já me segue por aqui, mas principalmente, se vocês puderem, me sigam lá no YouTube também. E é isso. Comenta aí o que você achou da história, se você já sabia. E valeu, galera. Até a próxima.